Eu cumprimento todos os presentes na pessoa da diretora-geral e relatora desse processo, diretora Agnes. E eu vou pedir licença para, apesar do tema da inversão de fluxo de potência aparentemente não constar do voto que vai ser trazido para deliberação aqui hoje, para que a minha sustentação seja sobre isso, exatamente em virtude da urgência e da relevância desse tema. Eu vou começar colocando uma consideração importante sobre a nota técnica que foi trazida pelas áreas em virtude da consulta pública aberta, que é o fato de que a questão de fundo sobre a inversão de fluxo ela não foi tratada na proposta da área técnica e a gente teve a oportunidade, inclusive, de nos reunir com todas as assessorias dos diretores para discutir isso. E que questão de fundo é essa? A questão de fundo de que nem toda inversão de fluxo ela é problemática. E a redação atual do artigo 73, ela simplesmente respalda e permite que a distribuidora ela utilize qualquer tipo de inversão de fluxo como uma forma de negar o direito do consumidor de gerar a própria energia, ainda que essa inversão de fluxo identificada não provoque perfis de tensão que sejam incompatíveis com aqueles já previstos no módulo 8 do PRODIST. Então, apesar da gente não ter aparentemente um consenso de proposta, acho que qualquer solução envolveria, sem dúvida alguma, a gente alterar o artigo 73 para deixar muito claro que a inversão de fluxo, quando identificada, ela precisa comprovadamente violar os níveis de qualidade previstos no módulo 8. E é muito interessante que as áreas técnicas, na nota técnica, elas disseram que essa contribuição não foi aceita porque elas entendem que já está subentendido que a distribuidora tem que considerar o módulo 8 do PRODIST nas suas avaliações. Mas eu acho que todo o motivo da gente estar aqui hoje, e há 1 ano e meio discutindo esse tema, porque já ficou mais do que claro que não dá para deixar as coisas subentendidas quando o assunto é regulação. O óbvio precisa ser dito. E se ele tivesse sido dito por essa casa, quem sabe, na época da aprovação da resolução 1059, nós não estaríamos aqui hoje. Tirando isso, a gente tem umas outras propostas de redação também, que é retomar a proposta original trazida pela área técnica de não haver a análise de inversão de fluxo para todos os projetos de até 50 kW. Essa foi a proposta da área técnica no momento de abertura da consulta. Isso foi alterado no texto que foi levado para a consulta, mas a gente acha que é uma proposta pertinente. E, além disso, houve também, dentro do texto trazido na nota técnica 32, uma proposta de que se a distribuidora identificar que ao menos uma das alternativas dos incisos 1 ou 2 do parágrafo 1º sejam viáveis, ela não tenha que realizar a análise das outras alternativas. Aqui é importante a gente dizer que essas alternativas, para elas serem consideradas viáveis, elas não podem atribuir custos ao acessante. Porque o que a gente tem visto ao longo desse último ano, e acho que todos os diretores que estão aqui tiveram a oportunidade de ver também orçamentos de conexão com isso, eu lembro até que o diretor Fernando trouxe alguns exemplos quando da abertura dessa consulta pública, é exatamente alternativas que são consideradas viáveis, imputando custos milionários para sistemas de 20 kW, 50 kW, ou alternativas que são consideradas viáveis pela distribuidora, mandando um consumidor que gera a própria energia a partir do sol injetar na rede à noite. Então, deixar isso aberto, acaba por trazer, não só retirar do consumidor o direito de escolher a alternativa mais viável para ele, ao seu caso concreto, mas também a deixar um grau de disparidade, de discricionariedade ainda maior na mão das distribuidoras de energia. Por fim, do ponto de vista de aprimoramento normativo, a proposta que foi trazida também até o momento nessa nota técnica, ela prevê a inserção de 2 incisos no artigo 78, que é um artigo que diz que o consumidor tem direito a receber os estudos se ele solicitar, e a distribuidora tem 10 dias úteis para apresentar esses estudos. O artigo 73 já estabelece a obrigatoriedade da distribuidora trazer os estudos referentes às análises que ela apresenta para a solução da inversão de fluxo de potência. Então, a gente entende que qualquer disposição no sentido de trazer mais clareza e transparência para esses estudos precisam estar no artigo 73, senão a gente vai estar só imputando o processante a obrigação dele fazer essa solicitação e perder mais 10 dias. Em síntese, e já terminando, eu acho que é muito importante a gente perceber a urgência desse tema. E eu não posso deixar de expressar a frustração do setor de ver que uma consulta pública que foi aberta em caráter de emergência, com 15 dias apenas para contribuição e participação da sociedade, sob a argumentação de que a gente teria uma devolutiva rápida dessa agência, 4 meses depois, a gente recebe esse processo pautado sem tratar do tema que mais tem doído ao acessante hoje. 57% de todas as contribuições que foram recebidas nessa consulta pública foram sobre inversão de fluxo. Eu me lembro que, aliás, hoje mesmo, quando vocês estavam discutindo os processos da RAP,
foi-se dito, né, como a alegria, digamos assim, de ter muitas contribuições aceitas, porque significava que a gente estava ouvindo a sociedade. Eu me lembro que em novembro do ano passado, diretor Fernando, num processo do diretor Elvio, que estava discutindo compartilhamento de infraestrutura, o senhor fez uma crítica também ao fato de que a proposta que estava sendo trazida, ela não ouvia a maior parte das contribuições feitas. A gente deliberar qualquer coisa que hoje que não envolva 57% das contribuições feitas no processo significa ignorar o que a sociedade precisa para este ponto. Isso é extremamente grave. Eu sigo a diretora Agnes no LinkedIn e gosto muito dos seus textos, diretora, por sinal. E tem um texto em especial que eu gosto bastante que fala que o regulador ele não pode estar encastelado. E, infelizmente, a sensação que a gente tem na geração distribuída é que muito do que é da regulação, ela é encastelada, de fato. Porque o dia a dia do integrador, ele passa muito longe dessa agência, apesar dos números que a gente tenta com tanto esforço trazer. Para tentar aproximar um pouco mais desse dia a dia, ontem eu fiz um pedido para os integradores que eu conheço nas minhas redes sociais de me mandarem relatos do que a inversão de fluxo representava para eles. Aqui são alguns deles. Eu vou ler só. Esse aqui conta que ele foi demitido. O outro conta que desde setembro do ano passado, na Eletrocar, ele não aprova mais nenhum projeto. Esse conta que ele sente que existe uma concorrência desleal, porque ele teve uma proposta de 4 módulos, 2 kW, sendo barrada, e na semana seguinte o consumidor recebeu um contato da CEMIG pedindo para procurá-los para instalar o sistema. Um outro conta que demitiu 14 funcionários e fechou a empresa, e hoje ele não conseguiu se recolocar ainda. Mais um relato de que demitiu 80% dos funcionários, estamos nos mantendo vivos sem perspectiva de melhora, perdemos quase tudo que conquistamos tentando manter o nosso nome e a nossa marca. Tem um endividamento nos bancos de R$250 mil. Isso tudo é fruto da inversão de fluxo, gente, que essa casa pode resolver hoje. Por incrível que pareça, os próprios clientes dizem que estão recebendo e-mails da CEMIG para procurar pela CEMIG para instalar os seus sistemas. Estamos vendo o nosso caixa indo embora, mesmo com vendas, não recebendo há 2 meses. Demitimos toda a equipe. E, por fim, esse foi um relato de uma integradora, que inclusive está acompanhando essa audiência pública, porque ela me mandou uma mensagem. Espero que o solar não morra, mas não estou vendo aquela luz no fim do túnel. Ouso dizer que encerrar essa reunião hoje, sem que a gente tenha nenhuma deliberação, ainda que temporária, até a decisão final sobre o tema da inversão de fluxo, é mostrar para os integradores que realmente, quando o tema é ouvir a necessidade dos agentes, não tem luz no fim do túnel aqui. Eu espero contar com a colaboração dos senhores. Muito obrigada.